Essa tá gravando. Como a gente viu, né, naquela lista que eu costumo enviar lá no grupo, né, dos encontros, nós já estamos caminhando para o fim. E aquela lista ali, ela pode sofrer algumas correções, alguns adendos, de acordo com a necessidade, com o que a gente vai conversando nessa caminhada. Para vocês terem ideia, eu estou na classe de catecúmenos desde 2008. Quer dizer, já são 16 anos aí nessa corrida, né? E online foi devido à pandemia, para não parar, né, a igreja. Nós começamos a fazer esses encontros online e essa já é a quarta turma online. E graças a Deus funcionou muito bem, né? Esses estudos, volto a dizer, como nós vimos, né, não existe culto online, mas a tecnologia nos proporciona esses encontros, esses estudos, essas palestras. Isso é uma bênção. Nós não somos inimigos da tecnologia, do progresso, né? Mas naquilo que Deus instituiu, especialmente quanto a seu culto, e essa é a diferença das igrejas reformadas, né? Para o resto, a igreja reformada ela defende que faça no culto aquilo que está ordenado, enquanto as demais igrejas dizem que se não está proibido, pode se fazer no culto. E há um abismo entre essas duas posições. Por isso que vocês não veem, né? Nós, inclusive, gravamos as mensagens para edificação do povo e tudo, mas não é um culto. Aí passa a ser um estudo, vamos dizer assim, uma pregação, né? Mas essa coisa de transmissão online de culto, isso não é contra a natureza do culto. A essência do culto, ela é destruída quando se faz uma transmissão e alguém está em casa ali assistindo aquilo e dizendo que está cultuando. Mas para esses nossos encontros aqui, demais atividades da igreja, é uma bênção. E sofre mudança, como está escrito lá, né? Poderá sofrer alterações. E eu tinha uma palestra sobre dons espirituais, que vocês estão até vendo aí, né? E surgiu uma dúvida até do Fabian, há umas 2 ou 3 semanas atrás. E porque é um assunto longo, nós não vamos esgotar ele aqui, vocês vão ver. É um assunto intrincado e um assunto que muitas vezes pode trazer um certo peso no nosso coração. Você está numa igreja reformada, confessional, uma igreja ordeira, uma igreja pacata, tranquila. Aí você liga a televisão, vai no YouTube, vai no Facebook, é gritaria, é gente rodando, é falando embolada que as coisas e tal. Mas e aí, quem tá certo? Porque não casa. Não casa o que a gente vê em determinada igreja com o que vem em determinada igreja. E muitas vezes o crente que está no nosso meio, ele fica aflito, né? Fala, por que eu. Será que eu não sou crente, não? Porque eu não estou falando em língua? E muitas igrejas defendem isso, viu? Você só recebeu o batismo do Espírito Santo quando você soltou a rajada de labachúria. Mas não é isso não, viu? Isso é mentira. E eu resolvi, a partir dessa turma então, e as outras, se Deus quiser, entrar com esse assunto, dons espirituais, e especialmente essa questão das línguas, né? Não somente língua, dom de cura, dons de discernimento, e tem uma série de dons apostólicos que nós vamos ver aqui que tinham finalidade, eles tinham propósito e que não cabem mais hoje porque não há mais o propósito para eles atenderem. Já foi atendido o propósito. E há uma operação do erro que Paulo trata, que Daniel tratou, que Jesus tratou, que tenta confundir a igreja do Senhor. Mas no fim a gente sabe que confusão vai acontecer para os que não ouvem a voz do pastor. E a voz do pastor está na palavra dele, né? Então nós vamos dar início aqui a essa aula. Se eu passar em uns 10 minutinhos também, eu peço perdão aos queridos, né? Porque é um assunto importante para tranquilizar os espíritos, tranquilizar os corações. Hoje nós temos presenciado abusos e absurdos quanto a dons espirituais, isso não é novidade. E esses dons verdadeiramente operaram na igreja. Dons de milagre, dons de cura, dons de língua, isso é um fato, isso está na Bíblia. A gente não pode negar isso. Então a gente seria antibíblico. E a fé reformada ela vai se mantendo com os seus escritos, os seus ensinamentos pautados na palavra de Deus. Mas existem inclusive muitos que se dizem reformados
e que passam aperto aí quando são convocados a darem razão da esperança, né? Razão da fé, que é o nome dessa nossa classe, né? Razão da esperança. E quando confrontados, geralmente o cristão moderno aí, ele se cala, que é melhor se calar, né? Quando eu não sei um assunto, a atitude mais nobre, mais crente que eu posso ter é me calar e falar, olha, eu vou atrás, eu vou pesquisar e vamos conversar sobre isso depois. Porque na maioria das vezes vem o tal do eu acho. Ah, esse eu acho aí é coisa do inferno. Um eu acho sem nenhuma firmeza, sem o poder do Espírito Santo nas palavras. Um eu acho que cambaleia em posições psicológicas, seculares e que fala de si mesmo e não da parte de Deus. E muitas vezes ainda a gente vê, né, o povo com a boca cheia, assim diz o Senhor, e não diz nada. Deus verdadeiramente não está falando nada ali. É o que eu tenho batido aqui na igreja também, né, especialmente nos cultos, né? É falar da parte de Deus, é falar da Escritura, e não de corações corrompidos e sujeitos às mudanças como são os nossos corações. O estudo em questão aqui, queridos, ele não vai esgotar o assunto, como eu falei. Mas é motivar vocês, no final aqui eu tenho 2 livros para indicar, são assim, sensacionais. É motivar que a gente busque na Escritura, com apoio de servos fiéis, o como crer nisso, que é um elemento bíblico, e onde que isso se encaixa na nossa vida sem envergonhar o Evangelho. Eu costumo falar, gente, nós estamos aqui no meio, né, de não sei quantas pessoas aqui, engenheiros, advogados, programadores, profissionais diversos, né, dos mais simples aos mais graduados e tudo, e cada um faz o seu desempenho profissional com esmero, sabe fazer o que está fazendo, mas quando o assunto é defender a fé, não parece que tem essa mesma paixão, e isso me dá uma tristeza, da gente não saber colocar de forma ordenada, lógica e bíblica aquilo que a gente crê. E porque muitas vezes a gente é acomodado, a gente é alimentado aí pelas vozes do mundo, né? E mistura tudo e estamos vivendo assim uma lástima na história da igreja. Eu espero que isso não aconteça aqui no nosso meio, né? Especialmente a assuntos tão importantes como esse. Queridos, isso não é novo não, tá? Eu trouxe aí um panorama histórico. Já lá no 2º século, olha pra você ver, anos 100 e pouco, havia uma seita ali denominada o montanismo, era o montano. E ele já vivia separado da igreja, ele se dizia o espiritual, ou pneumático, né? Eles usam esse termo, né? Nós somos os pneumáticos. Nós temos a comunicação direta com o Espírito Santo. A gente não precisa da Bíblia, a gente não precisa de nada. A gente tem um telefone vermelho com Deus. E em contraponto com os psíquicos, eles chamam aqueles que são ligados à palavra, à Bíblia, ao estudo de psíquicos, são os racionalistas. E esse movimento durou do século II ao século VIII, queridos. Montano, óbvio você vê, isso não é novo. E tem uma sequência aí no slide, né, esses milagreiros, línguas estáticas, adivinhos, grandes oradores, né, tinha o poder da oratória, da palavra e da retórica, influenciavam multidões, né? E durante a história, e até a Reforma Protestante, vocês estão vendo, né, até o século XVI, tem uma sequência aí de nomes em tela, e são pessoas que negavam a autoridade da Escritura e diziam que tinham uma comunicação direta com o Espírito Santo. Eram ungidos pelo Espírito Santo diretamente. Tá parecendo até hoje, né? É a mesma coisa, vocês estão vendo? É exatamente o mesmo padrão. E a gente pode identificar isso. Não precisa ficar cambaleando, ficar temeroso com o que está acontecendo. Isso não é novo. Não há nada novo debaixo do sol. Já dizia o autor de Eclesiastes, né? E nós vamos tratar especificamente desses dons, né, espirituais, né? Especificamente hoje, que muitas vezes roda aí os arraiais evangélicos, é o dom de línguas. E tem até o dom, como o reverendo Jeová fala, dom de língua grande, né? Não é esse dom, não. É o dom de línguas
que foram dadas, né, no Pentecoste e que causa muita confusão hoje. Nós trataremos aqui do que é a fé evangélica, reformada, simples, espiritual, o que os nossos pais evangélicos defenderam, o que a Bíblia diz sobre o assunto, expondo o que no livro santo tem a dizer sobre esse assunto. Deixa eu ver se eu tirei do centro aqui. Não, voltou. Tinha mexido aqui. Então, sobre esse assunto, eu vou pegar um texto base aqui, que vai ser, obviamente, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não tem como a gente fugir desse texto, e a partir dele nós vamos fazer um exame do Antigo e do Novo Testamento e levantar uma série de perguntas sobre esse dom. E a gente vai chegar a determinadas conclusões aqui que não tem como a gente crer nesse fenômeno que acontece hoje na igreja. O fenômeno que acontece hoje na igreja moderna, ele é antibíblico, ele é blasfemo, e nós vamos ver que Deus tem derramado juízo nesse mundo. E nós vamos chegar a essas conclusões, não vou adiantar aqui não. Quem lê para nós aí, por favor, para me poupar a voz aqui? Lê o quê? Tá na tela aí, velho. Eu não enxergo a tela, não, velho. Então abre um outro aí. Quem lê para nós, gente? Vamos acordar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Continua? Pode, tá aí na tela. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Muito obrigado. Queridos, o De nada. texto ele é ululante. Ele é muito claro, ele é muito perspícuo, né? Não tem segredo para eu ler um texto desse de Atos 2, de 1 a 11. Não há dificuldade linguística. A coisa ela é muito clara. Homens que não conheciam idiomas começaram a falar idiomas e aqueles que ouviam se assustaram porque eram homens simples. Eles falam, não são desses da Galileia? Como que a gente está ouvindo eles falarem na nossa língua materna? É algo muito claro, porque foi um dom miraculoso que Deus derramou naquele dia, cumprindo assim diversas profecias do Antigo Testamento. E é isso que nós queremos ligar aqui, porque a Escritura, a teologia não se faz como um texto isolado. Deus ele trabalha de Gênesis a Apocalipse. E há essa perspectiva aqui para nós. E tendo esse texto base, né, para a gente estudar essa noite, quando nós vamos na Escritura e nós encaramos um texto, a gente costuma fazer perguntas para esse texto, né? E a gente pode fazer algumas perguntas para esse texto que a gente leu. O que eram as línguas descritas no texto? A gente começa a questionar o texto, né? Quem falou tais línguas? Eles falavam sobre o quê? Qual era o propósito disso? Por que aconteceu isso? Então a gente precisa discorrer sobre isso. A primeira pergunta aí, né? Quem eram ou o que eram as línguas descritas no texto? Na Escritura, queridos, Antigo e Novo Testamento,
especialmente o novo, né, que nós estamos tratando aqui, esse texto, essa palavra que para nós foi traduzida como língua, ela representa duas coisas. Ou é o órgão que nós temos na boca, a língua, né? O nosso órgão que ajuda a deglutição, ajuda na fala, é a nossa língua. Ou o idioma, a linguagem de um povo, de uma nação, de uma pessoa. Língua. E são duas palavras que geralmente aparecem no Novo Testamento, que é glossa, esse termo aparece 50 vezes no Novo Testamento, né? E nós temos também uma variação que é dialectos, que é usada também como idioma. Então, o termo glossa e dialectos nem tanto, mas glossa, ele é traduzido quando se precisa dizer sobre o órgão da boca ou sobre a fala de um povo, o idioma. E aí eu trouxe alguns textos bíblicos em tela para a gente já começar a estabelecer isso. Olha que interessante. O que eram as línguas descritas no texto? Nós vamos lá em Lucas, capítulo 1, 64, que diz assim: então, pedindo ele uma tabuinha, aqui está falando de Zacarias, o pai de João Batista, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. É glossa. É o órgão da boca aí de Zacarias que foi restaurada a fala dele que o anjo tinha levado. Aí nós temos aí Lucas 16, 24 também. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. A parábola de Lázaro, né? E o rico. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Está falando do órgão da boca dele. Glossa. Porque estou atormentado nessa chama. E aí nós vamos continuar em mais alguns textos. Quem lê para nós aí, por favor? Está em tela. O que eram as línguas descritas Eu leio. Desculpa. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Atos 2, 26. Língua, glossa. A minha língua exulta, né? Ela dá testemunho, ela fala, né? Pode continuar, Liliane. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Atos 10, 45 a 46. Aí agora falando de idiomas. Eles ouviam falar nas línguas, nos idiomas de cada um. Fabian, lê para nós aí, por favor. Vou ler, pastor. De qual parte? Do começo? A garganta. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem, engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Como está, Romanos 3,13. Isso. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Romanos 14, 11. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, ou a sua religião é vã. Tiago 1, 26. Todos aí se falando do órgão da boca, né? Quem continua lendo para nós aí? Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tiago 3, 5. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. 1 Pedro 3,10. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 10:11. Quem lê para nós? O que eram as línguas descritas no texto? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam
sobre a terra e a cada nação a cada nação e tribo e língua e povo. Então vocês perceberam que até agora nós temos tratado, né? Eu trouxe alguns dos textos, tá? Porque como eu disse aqui, são 50 ocorrências. Nós não temos esse tempo todo aqui disponível, né? Vocês viram aí que até agora nós tratamos ou do órgão da boca ou do idioma, da fala de um povo, de uma nação, que é colocada aqui numa metonímia, né? Até como língua, né? Essa metáfora, né? Quem lê para nós aí esse último slide? Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Apocalipse 16:10. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17:15. Então, irmãos, o texto base, né, que foi Atos, ele é muito claro no que ele está defendendo. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e arábios. E eles assustaram porque os galileus, que eram homens regionais, locais, homem da roça, como nós dizemos aqui em Minas, né? Homem da roça, tá falando. Tá falando, é alguém de nós começar aqui sem nunca ter tido contato com um japonês, com um árabe e começar a falar em língua. Esse é o contexto de Atos, capítulo 2. Isso tem que ficar muito claro. O que eram as línguas descritas no texto? Idioma. Isso não tem sombra de dúvida. Vamos continuar aqui na nossa análise, então. Quem falou tais idiomas? Olha o versículo 7 do capítulo 2, né? Estavam, pois, atônitos os judeus, né, os religiosos e tal, e se admiravam dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? Havia ali um assombro, né? Embora essa população da Galileia, né, ela fosse judaica, eram judeus galileus, né? Na sua maior parte, porém devido à localização ali ao norte, né, aberta ali à vizinhança da Fenícia, da Síria, a população ela vivia inevitavelmente ali em contato com pagãos, com outros, né, outras etnias, outros povos, e ali eles foram estabelecendo o seu território. É interessante que a misericórdia de Deus ela foi anunciada em Isaías capítulo 9, versículo 1, que atingiria inclusive esses judeus do limite, né, ali da Judéia, Galileia. E na época de Isaías ele deixou registrado a Galileia dos gentios. Vocês devem lembrar aí que esse texto é repetido pelo evangelista Mateus. Ele usa até como Galileia das nações, está lá em Mateus 4, capítulo 15, falando que na escuridão resplandeceu grande luz, que era Jesus Cristo vindo ao mundo. E até os galileus dos gentios, né, a Galileia dos gentios seria abençoada por causa desse episódio do nascimento do nosso Cristo, ou a Galileia das nações. Essa é meio que preconceituoso, né, a posição dos judeus da Judéia com os judeus da Galileia. E essa por quê? Porque essa convivência deles havia influenciado ali o espírito deles, né, motivando ali um relaxamento com a religião, com fervor, né, do culto e tudo. E as tradições farisaicas, aquilo que eles achavam que era o correto, foram sendo fragmentadas, diluídas. E eles tinham essa frouxidão religiosa. E daí o motivo dos judeus da Judéia os tratarem com desdém. Isso é fato. Mas não é por isso que eles não deixavam de vir nas festas, né? Pentecoste, que é o caso aqui, Páscoa, Tabernáculo, eles participavam dessas festas. O próprio Nicodemos, que Jesus prega para ele em João 3, né? Ele é ofendido num certo diálogo, vocês devem lembrar. Tá lá em João capítulo 7, versículo 52, quando Nicodemos vira para os fariseus e fala assim, mas a gente julga um homem, né,
sem trazê-lo a juízo, né? Como é que funciona isso? Aí o que os fariseus falam com Nicodemos? És tu da Galileia também? Era um xingo, né? Você falar que alguém era da Galileia. Então tinha essa distância e eles receberam o dom de falar outros idiomas. Vamos continuar, queridos. Falavam sobre o quê? É a terceira pergunta. Ó, pra você ver, nós vimos aqui já, estamos indo para a terceira pergunta, né? Era quem falou tais idiomas, os galileus, e o que eram essas línguas? Idiomas. E falavam sobre o quê, queridos? Isso aqui é fundamental, porque o que nós vemos hoje na igreja moderna é um egocentrismo, é um antropocentrismo, é um individualismo que é diabólico. Pessoas querendo se exibir, querendo ter toda a glória para si, demonstrando uma certa espiritualidade dentro da igreja. É isso que a gente tem visto aqui. E o dom de língua ele serve para quê, irmãos? Tá ali, olha. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? O dom de língua não é para eu me exibir, não é para eu angariar holofote, é para falar das obras da pessoa, das promessas de Deus. Atos 10, 46, olha, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E as maravilhas, as grandezas, os feitos de Deus. Isso é a resposta da primeira pergunta do nosso catecismo, irmãos. Qual que é a finalidade do ser humano? Para que você existe? É para glorificar o Senhor e ter gozo, regozijo, alegria nele pela eternidade. Esse milagre ele acontecia para que se falasse da beleza, da santidade e da majestade do nosso Deus. A nossa confessionalidade, eu toquei nela aí, né? O capítulo 1 da nossa confissão de fé, ele é muito claro. Lá no artigo 8º diz assim, eu vou abrir uma aspa aqui para a nossa confissão, olha, o Velho Testamento em hebraico, que é a língua vulgar do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. E assim, em todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve apelar para eles, como que apelando para um supremo tribunal. É a Escritura. Mas não sendo as línguas hebraico, grego, conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras, e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esse livro tem de ser traduzido nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Isso aqui é por isso que nós não cremos, em absoluto, nessas manifestações malucas que a gente vê hoje aí, de línguas estáticas, mesmo porque nos é ordenado que aqueles que têm capacidade, que têm conhecimento, os estudiosos, traduzam a Escritura para as línguas que estão aí distribuídas por esse mundo. Para que Deus seja adorado de modo aceitável, do modo que ele requer. Olha que coisa sensacional. O que nós temos visto hoje é confusão. O que nós temos visto hoje é ocultamento da pessoa e da obra de Jesus Cristo, quando eu não falo de forma clara, inteligível, no idioma vulgar de um povo. Pois não, Ellen? Pastor, quando eu conheci a fé reformada... Sua chamada tá baixinha, viu? Tá dando para escutar? Melhorou? Bem baixinho. O negócio aqui deve estar ruim. Melhorou? Melhorou. Quando eu conheci a fé reformada e eu estudei sobre os dons de línguas, eu aprendi que os dons de língua era quem Deus permitia
que falassem várias línguas. Isso procede ou não? O que você fala como línguas aí? Idiomas? Isso. É exatamente o que antes- nós estamos vendo aqui agora. Porque eu andei falando isso para várias pessoas e até questionei, sabe? Aham. Se eu fosse errado, eu ia ter que voltar atrás e pedir perdão e Não, consertar, né? é isso. É quem não fala japonês vai falar japonês por um milagre operado pelo Espírito Santo. Isso é isso que eu falava, Acabou. né? Que eu explico até hoje. E pronto. E É hoje a em primeira dia, pergunta. O que eram essas línguas? Idiomas. Ponto final. Quem eram as pessoas que E hoje falavam? Pessoas eu simples. acredito que eu acredito que Deus pode operar os dons de língua que uma pessoa, capacitar uma pessoa e entender várias línguas assim. Basta ele querer. Mas isso na igreja eu não acredito, não. Você vai ver aqui agora que isso tinha propósito, o Ellen e queridos. Nós vimos aqui, olha, o que eram as línguas? Idiomas. Quem falavam essas línguas? Pessoas simples que não conheciam essas línguas. Qual era o propósito? Qual era falavam sobre o que, né? As grandezas e a obra de Deus. E qual o propósito disso? É o que nós estamos aí agora no slide. Olha que interessante. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 7. A tradução NVI traz assim, ao bem comum. Então, quando eu manifesto um dom espiritual, incluindo aí o dom de línguas, né, e não somente ele, não é para mim, não. Ah, mas nós vamos ver daqui a pouco algumas argumentações, né? Inclusive aquela, mas eu falo em línguas é para mim mesmo. Então você tá errado, porque Deus manda falar em línguas ou manifestar qualquer tipo de dom é para edificação da igreja, é para o bem comum. E isso é resultado do individualismo moderno, do humanismo que está aí. A pessoa é o centro e não Deus. E isso está dentro da igreja. Olha a 1 Coríntios 14, 12, que trata também de dons espirituais, né? Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Não é edificação própria. Então nós temos que colocar os pingos nos is para a gente já ver que existe uma coisa errada que está acontecendo. Esse texto, né, de Paulo aí, que eu trouxe o capítulo 14, na carta aos Coríntios, Paulo ele dá instrução muito clara sobre os dons, né? Não apenas de línguas, mas dons espirituais e o papel deles na igreja. Não é o papel deles na vida individual da pessoa. É como eu vou servir o meu irmão, o meu próximo. E sempre que você quiser ler, meu querido ouvinte, alguma coisa sobre dons, né? Paulo falando nessa carta aos Coríntios, sempre leia o assunto como um todo. Ele começa no capítulo 12, passa pelo capítulo 13 e vai finalizar no capítulo 14. Não pega a coisa isolada, não. Paulo está tratando em 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, sobre dons espirituais. O Espírito Santo concedia dons aos santos como lhe aprazia. Não era ninguém que determinava nada, que impunha nada, era Deus que dava isso. Mas, inclusive, na igreja de Corinto começou a surgir abuso. É terrível. Gente, nós somos terrível. Olha só, o capítulo 12 de 1 Coríntios, especialmente Paulo explica os dons espirituais e a unidade da igreja, onde todos são importantes. Porque em Corinto estava assim, né? Começando a aparecer as panelinhas. Ele fala assim, não. Como que a orelha, como que o olho diz para o pé, você não é olho, você não vale nada no corpo. Isso não existe. Quem aqui quer perder o pé? Ninguém quer perder o pé, ninguém quer perder a mão, ninguém quer perder um dos órgãos mais menosprezados, vamos dizer assim. Todos são importantes, é Paulo fazendo a comparação no capítulo 12. Não existe alguém mais importante que o outro na igreja do Senhor. E assim, entre outras coisas que Paulo vai tratando, o dom de línguas foi dado. É interessante, né? Deus é muito sábio. O dom de línguas ele foi dado a 4 grupos na Escritura. A gente vê isso. A gente vê dom de línguas sendo dados a judeus, dom de línguas sendo dado a samaritanos,
dom de língua sendo dado a gentios, e um caso que mostra falando assim, discípulos de João Batista, né? Pra quê? Pra mostrar que tá todo mundo igual. Não existe judeu, não existe samaritano, gentil, discípulo de João. Todo mundo recebeu o dom de língua ali em determinado momento. Justamente para evitar a divisão na igreja. Anular qualquer ideia de superioridade espiritual e desencorajar o desprezo dos membros de um grupo pelo outro. Isso assim, é sensacional. Olha o que Atos 15, 8 e 9 diz. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então, assim, hoje o que nós temos testemunhado, especialmente no neopentecostalismo, o abuso dos dons de línguas, é para que quem manifesta o dom menosprezar o que não manifesta. Já começa o erro aí. Já tá errado de querer a manifestação das línguas estáticas. Labachúria, Sambalaia, Decovas Nébias, aquelas coisas mais esquisitas, né? Mas para piorar, se pega o erro para menosprezar aquele que não quer caminhar no erro. Aí a gente sai do capítulo 12 de 1 Coríntios e vai para o capítulo 13, onde Deus mostra assim, olha, o dom supremo, o dom espiritual maior de todos é o que, irmãos? Coríntios 13. Paulo fala do que em Coríntios 13? Amor. Amor. E o que nós vimos aqui? O que é amor? É o cumprimento da lei. É obediência. E pecado é o contrário de amor. É desobediência, transgressão da lei. E se não houver o amor, que é o cumprimento da lei, o resto não vale nada. Aí Paulo vem trazendo, né, os diversos dons ali no capítulo 13, as diversas ações que um ser humano pode tomar. Se eu der meu corpo para ser queimado, se eu distribuir minha riqueza, se eu pular até na lua, se eu fizer isso, aquilo outro, sem amor, nada resolve. Paulo vira e fala assim, se eu falar todas as línguas, até dos anjos se eu falar, se eu não tiver amor. Ele usa uma hipérbole ali, né, um exagero de linguagem. O foco ali não é o falar em língua, ou jogar o corpo no fogo, dar dinheiro pro pobre. O foco ali é a obediência à lei de Deus. Porque eu fui salvo para isso. A manifestação de alguém que diz que foi salvo é obedecer à lei de Deus. Você não obedece à lei de Deus para ser salvo. Você obedece à lei de Deus porque foi salvo por ele. Ele te salvou da desobediência. É essa que é do inferno. É essa que é a questão. E aí ele entra no capítulo 14 também, nesse conjunto, né, 12, 13, 14, corrigindo e admoestando os irmãos daquela igreja quanto ao uso dos dons. E Paulo ali vai normatizar como que deve ocorrer o culto. O culto não é da cabeça das pessoas, tem uma ordem ali no culto. E aí a gente lê a afirmativa que o propósito dos dons distribuídos pelo Espírito Santo é a edificação do povo de Deus, o benefício comum, o corpo de... Nós vivemos tempos e a gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos. Todos aqui são crentes que estão aqui, né? Essa visão do próprio umbigo. Quando eu amo a igreja, quando eu amo o irmão, eu estou amando a Cristo. A ponto de João falar assim, se eu odeio ao irmão que eu vejo, como que eu vou amar a Deus que eu nem vejo? Isso é um alerta pra gente. E aí nós vamos continuar aqui, olha. Paulo, ele como diz a juventude, ele chega o rei no povo lá de Corinto, né? Ou igreja complexa. De vez eu pego para estudar aqui, né? Eu gosto de ler as cartas e qualquer livro, né, da escritura inteiro. Numa sentada só eu leio o documento, eu não consigo fazer leitura picada, né? Muitas pessoas conseguem, não censuro ninguém que faça isso, mas eu não gosto. Aí eu falava, vamos ler aqui as duas cartas de Paulo para Corinto. Mas me dá uma ira, porque ô igreja é complicada aquela, viu? Aí eu lembro, Jesus morreu, foi para esse povo aí. É terrível. Paulo tá tratando aqui no capítulo 14, que está em tela aí, desse problema que estava acontecendo.
Paulo explica o propósito delas. Tem um propósito assim, que é a finalidade da manifestação de línguas no meio do povo judeu. Quem lê para nós o texto em tela? Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. 1 Coríntios 14, 20 a 22. Muito obrigado, Eliane. Queridos, prestem muita atenção nisso. O dom de línguas não é para quem é crente, não. O dom de línguas é para o incrédulo. Vocês conseguem ver a bagunça que está sendo feita na igreja moderna? O apóstolo está dizendo: as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas é para quem não crê. E aí nós vamos fazer mais 2 perguntas. Uai, pastor, quem aí já ouviu falar disso? Que o dom de línguas não é para crente. O dom de línguas é para quem é incrédulo. Essa é a questão. E quem são esses incrédulos? Está na tela aí, olha. E que sinal é este que apareceu agora, né? Sinal para incrédulo? Como assim? Que sinal que é este? Quem são os incrédulos e que sinal é este? Olha a frase de Paulo na carta aos Coríntios 14, 21. Preste atenção. Falarei a este povo por homem de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Paulo, ele remete à lei de Deus aqui. Olha que interessante. Paulo, ele explica e ele apela ao Antigo Testamento. Deus, ele vai cumprir cada i e cada tio da sua palavra, irmãos. Nada vai cair por terra. Ele jurou pela sua vida. Você imagina o que é Deus jurando pela sua própria vida. Paulo, ele faz uma referência direta a Isaías 28:11. A gente lê em Isaías assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Aí você pode virar e falar assim, mas isso não é a lei, não. Isso é Isaías, um profeta, né? Porque Isaías estava remetendo a Moisés. Vocês veem que todo o alerta do Antigo Testamento, quando os profetas vinham alertar o povo de pecado, né, eles viram e falaram assim, gente, volta a Moisés. Volta à obediência à lei de Deus. E o povo rejeitava. Isaías, mais uma vez, que foi citado por Paulo, Isaías vai bater lá em Deuteronômio. Olha só. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá como um voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Deuteronômio 28:49. Também repetido em Levítico 26, né, as bênçãos e maldição da lei de Moisés. Queridos, os judeus eram o foco principal dos idiomas, dessas línguas manifestadas. Foi uma avalanche de línguas que nunca foram escutadas. A gente viu a lista ali dos povos que vieram, né, para o Pentecoste. Deus, ele fez uma maravilha no meio daquele povo, nunca antes vista, para alertar o incrédulo. O incrédulo ia ver o sinal. Isso aí foi falado. Foi falado pelos profetas, foi falado por Moisés. Mas mesmo assim ele não se dobraria. Ele continuaria duro no seu coração. Ele continuaria atrevido, ele rejeitaria pela última vez a oferta de Deus, estendendo a mão ao povo, como Paulo diz, né? Em Romanos capítulo 10, eu estendi a mão a um povo rebelde e eles rejeitaram. Aqui é a derradeira chance que Deus manifesta o sinal prometido no Antigo Testamento de falar, trazer o assombro por meio de uma língua que eles nem conheceriam. Sempre eles lembrariam de ameaças de guerra, quando Jerusalém era sitiada, povos de outras, mesopotâmios, assírios, babilônios vinham, e eles ficavam loucos, né, sitiados ali dentro da cidade, e escutando nas muralhas, povos falando outras línguas, e aquele aperto da guerra. Deus agora não está mandando nem uma língua, não, é uma enxurrada de língua.
ele anunciando pela última vez: olha, eu andei no meio de vocês, eu estou manifestando o sinal, vocês mataram meu filho, como a parábola, né, do fazendeiro, né, que coloca lá arrenda a terra, viaja, manda um mensageiro para receber, eles batem no mensageiro e não pagam, manda outro, eles matam o mensageiro, aí o dono da fazenda fala assim: eu vou mandar meu filho, quem sabe eles não vão ouvir, né? Aí quando chega o filho, eles falam assim: ó, esse é o filho do homem, vão matar ele para pegar a herança. É Deus falando de Cristo ali, a última chance para esse povo. E a gente vê isso, mesma coisa acontecendo no profeta Jeremias. A gente vê outro texto de Isaías também. Quem lê para nós aí Jeremias 5,15? Olha só como a coisa começa a fazer sentido. O dom de línguas, né, falar em idiomas para os incrédulos que Paulo estava falando. Do que Paulo está falando, irmãos? Ele está falando que Deus cumpriria a ameaça que ele fez lá em Deuteronômio. Povos de outras línguas vão falar e vão oprimir vocês. Quem lê para nós? Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. E Jeremias é a iminência do exílio babilônico, né? Ele passou parte da história no exílio, né? Pode continuar, Luísa, por favor. Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. Isso é uma promessa que Isaías traz para o remanescente fiel, né? Porque sempre na história de Israel haviam judeus que criam, judeus que eram crentes na promessa de Abraão. E sempre que Deus lembrava esse povo da aliança e das ameaças da aliança, Deus fazia questão de trazer o alento para os fiéis, para os que acreditavam: olha, vocês não vão ver mais aquele povo atrevido, de fala obscura, eu vou dar libertação para vocês, eu vou tirar vocês do cativeiro. Então é essa mistura, essa tensão que Deus sempre trazia, né? E tudo, queridos, indicando que os idiomas que sempre se manifestavam em Israel vinham como um sinal de juízo, vinham como um sinal de reprimenda. Por isso que Paulo diz: olha, as línguas que vocês estão falando aqui é um sinal para o incrédulo, não é para o crente, não. Para o crente é a profecia, é a palavra de Deus, é a promessa de que foi deixada para nós. Mas para o povo judeu era juízo. Um povo que oprimia, que caçava, que entrava em guerra, viria sobre Israel. Os israelitas, que eram sujeitos à lei de Moisés, que foi o apelo feito aqui por Paulo, né, em 1 Coríntios, eles saberiam que mais um oráculo de maldição estava às portas de Jerusalém ali para ser cumprido. Tanto que, seguindo o livro de Atos, né, a gente pegou o texto base aqui em Atos 2, né, após o acontecimento de Pentecoste, Pedro conclama aos judeus a se arrependerem, a voltarem para Deus. Tudo isso cumprindo e culminando na palavra do profeta Joel, né? Ele explicando o que é isso que está acontecendo aqui, esse Pentecoste, essas línguas derramadas, o que é isso? O Pedro ele é literal em dizer: isso é o cumprimento da profecia de Joel. Quem lê o texto em tela aí para nós? Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Continua para nós, por favor, Luísa. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel.
Tudo caminhando inabalavelmente e se cumprindo ali na queda de Jerusalém na década de 70 ali depois de Cristo. Irmãos, a história é tão terrível. Em 66 depois de Cristo houve uma rebelião em Jerusalém. E essa rebelião contra Roma, né, desencadeou ali uma série de outros levantes no meio do povo. E no ano 70, a fúria do imperador romano caiu sobre Israel. E ali, sob o comando, né, do general Tito, o exército romano destruiu Jerusalém. Existe um historiador chamado Flávio Joséfo, é um judeu, e virou um historiador romano, né, sobre os assuntos dos judeus dentro de Roma. Ele registra ali que mais de 1 milhão de judeus foram mortos. E o templo completamente pulverizado. Sabe aquilo que Jesus fala? Não ficará pedra sobre pedra aqui. É tão incrível que, como o templo ele era revestido de ouro, quando eles incendeiam Jerusalém, toca fogo no templo e tal, o ouro começou a derreter e os soldados começavam a desmontar as pedras do templo para tirar o ouro. Não ficou nada. Nada. Acabou com aquilo ali. Há relatos, né, de que tão pesado foi esse aperto da queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo, que esse cerco provocou novamente as ameaças, né, da depravação do coração humano, de pessoas comendo os próprios filhos porque não tinha comida devido ao cerco. Não entrava comida, não saía nada, não entrava água, não saía nada. Eles começaram a comer os próprios filhos. E Deus fala isso. Fala, a depravação de vocês é tão grande que vocês vão comer os próprios filhos. Isso é mostrando até onde vai a depravação do homem. O sinal foi dado por essa avalanche de idiomas sendo falado de forma sobrenatural, é um milagre, e somente mostrou o que Deus exibe por toda a Escritura. E que o homem teima em confessar. Os judeus não confessaram a sua própria incapacidade. Um pedido de perdão, de arrependimento. Não, eles confiavam neles. E Deus os entregou. Vocês querem assim? Então vai. Está entregue. Notem que todo o cumprimento ele é demonstrado minuciosamente pelos profetas, por Moisés, pelo apóstolo. Tudo vinculado, tudo encaixado. Acontecimentos com séculos de distância, né? E que fecharam exatamente como a boca do Senhor o disse que aconteceria na plenitude dos tempos. Então aí eu pergunto, queridos, o que está acontecendo hoje com a igreja? Quando você chega aí, né, ou vê alguns vídeos aí, umas manifestações estranhas, cadê Bíblia? Cadê? Cadê o dom de língua mesmo, onde uma pessoa que não sabe o alemão começa a falar alemão e prega a palavra de Deus, exalta a glória de Deus, edifica a igreja, uma pessoa simples que nunca teve contato com outro idioma, cadê? A gente não vê isso. E finalizando, queridos, já caminhando aqui, né, para a parte final, eu trouxe alguns argumentos que a gente ouve do neopentecostalismo, né, esse negócio de dom de língua labachura e tal, para defender, né, que apoiam essa questão. Quando fala língua estática não é no sentido de parada, não, né? É no êxtase. Quando a pessoa está no êxtase e está rodando e balançando a cabeça, que a pessoa parece que sai de si e começa a falar embolado. Êxtase. O estático vem de êxtase, né? Não é de parado, não. Só para a gente definir termo aí, para ficar claro do que eu estou falando, né? Queridos, mesmo com abundante testemunho das Escrituras, muitos ainda insistem em não aceitar o que a Bíblia fala e distorcem os ensinos. E aí nós vamos ver aqui agora alguns argumentos, algumas objeções, né, que sempre são levantadas, e eu tenho certeza que alguém aqui já foi confrontado com isso. A Ellen já contou aí uma experiência dela, né? Já deve ter ouvido alguma dessas argumentações, né? Olha só, a primeira delas. Cadê? Onde que eu tô, gente? Por errado aqui, ó. Aqui, argumentos modernos. Tá aqui, ó. A pessoa vira e fala assim: eu oro assim, falando embolado, né? Não é idioma, não. É língua do anjo. Começa aí, né? É porque é a língua do anjo. Aí eu citei aqui Coríntios, né? 13:1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retina. Irmãos,
Não há nas escrituras nenhum evento de comunicação entre homens e anjos em que os anjos não se comunicassem no idioma nativo da pessoa. E ele trazia a palavra do Senhor, porque aquela pessoa precisava entender. Nenhuma ocorrência bíblica. Abraão, Agar, Ló, Josué, Maria, José, Maria Madalena, os apóstolos, muitos outros episódios. Nenhum texto usado para amparar tal prática de falar. Mas o único texto que Paulo diz assim, né, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, é o texto que eles se agarram para dizer, não, tem língua de anjo. E é labachura, xabacá, não sei das quantas. Esse texto, ele se encontra nessa porção que a gente viu, né, de 12 a 14. E está tratando de abuso, irmãos, esse texto de Coríntios. Os tidos espirituais lá de Corinto, né, se gabavam de falar em outros idiomas, e lá era língua mesmo, né, era idioma. Ao menos nisso eles estavam sendo verdadeiros, né, era o dom que o Espírito Santo deu. Então Paulo derruba ali qualquer tipo de soberbo ou orgulho usado ali no decorrer do capítulo 13. E ele usa ali um artifício de linguagem, né, chamado hipérbole, que é uma figura literária, né, linguística. Ele começa assim, ainda que. Ainda que. Ele não diz que ele fala a língua dos anjos. Ele fala assim, ainda que eu fale. E se anjo tiver um idioma que a gente não conhece, ele diz ainda que. Depois ele vai e continua nesses exageros linguísticos, né? Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse dos mistérios e da ciência. Paulo não conhecia. Ele não conhecia de todos os mistérios. Ainda que eu distribuísse a minha fortuna e desse os pobres. Queridos, que fortuna que Paulo tinha, amor. Você perdeu tudo. Ele perdeu tudo por causa de Cristo, é o que ele fala. Passou aperto, passou frio, passou fome. À medida que ele resolveu seguir a Cristo, ele foi desmontado por Deus para confiar só na providência divina. Que riqueza que ele ia distribuir. Era um exagero da linguagem, a hipérbole. Ainda que 25 anos depois da morte de Cristo é que essa carta aos Coríntios foi escrita. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. Paulo entregou, gente. Eu não vou me estender aqui muito nesse ponto, né? Pois é tão absurdo defender e tirar o poema, né, de Coríntios 13 para falar ali que Paulo está falando uma língua de anjo, e uma língua de anjo toda troncha, né? É impressionante, é apelativo isso. Ainda que eu saltasse na lua, ainda que eu fosse no fundo do mar, ainda que. O foco aqui é justamente o amor. A obediência à lei de Deus, o cumprimento da lei é o amor. Esse é o dom supremo. E se mesmo que eu fizesse todos os absurdos ditos por Paulo, né, ainda que eu queimasse meu corpo, ainda que eu desse meu dinheiro, ainda que eu falasse todos os idiomas, até os dos anjos, sem o amor, não valeria nada. Outro argumento, queridos, que é muito usado. Eu oro assim em línguas porque eu edifico a mim mesmo. É para mim. O que nós já vimos aqui até agora que combate um argumento desse? Qual que é o propósito da língua? É para edificar a si mesmo? E certamente, olha o texto que eles usam, né? 1 Coríntios 14, 4 diz: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Usa esse texto para dizer... Usa o texto para dizer que Paulo está defendendo que eu posso edificar a mim mesmo. Gente, esse trecho, como nós vimos aqui, ele é um texto de admoestação. Se você pegar o texto sozinho, realmente dá essa impressão. Mas, novamente, o assunto ele é tratado de 12 até 14. E aqui Paulo chama justamente a atenção da igreja. Ele está xingando o povo. Quem ora em língua está orando só para si. É o que ele está falando aqui. Paulo chama justamente a atenção nesse ponto. Prefiro que profetize, que fale de um modo inteligente, que ore em espírito e em entendimento, para que todos digam amém. Esse é o assunto do capítulo 14. Aí ele vem, né? Como dirá aquele que é indouto o amém se não te entende?
E os dons, como abundantemente foi demonstrado até aqui, né, é para a igreja. Não é exclusividade da pessoa. E são esses ditos espirituais que Paulo tanto admoesta nesse capítulo. No decorrer aí do capítulo 14, Paulo vai ilustrando, né, o erro de orar sem intérprete. O que fala idiomas, né, de outras nações, de outros povos. Ele compara, por exemplo, a oração em outro idioma, sem alguém para interpretar, como um instrumento que não dá o som correto, o som devido. Uma orquestra desafinada, né? É o que ele fala. Ou com a trombeta do exército, né, do pelotão, que não toca do jeito que tem que tocar, dando um comando errado pro pelotão. É o que ele está falando aqui. Quem faz isso não está edificando a igreja, está atrapalhando. E naquela época era idioma, irmãos. Nós não podemos perder isso de vista. Não é essa palhaçada de hoje, não. É idioma. O próprio Paulo destrói o argumento usado hoje. Eu oro para mim. Pois 1 Coríntios 14:4 diz que eu posso. Não pode e não diz. Ele tá mostrando que não pode. Outro argumento, queridos, que é usado, né? Eu oro assim em línguas, pois eu estou orando a Deus em mistérios. Meu Deus. O mistério. Aí a pessoa começa a rodar e vai. O mistério desceu. Meu pai do céu. Vamos lá. Slide 25. Quanto a Paulo, né, está apoiando aí ou restringindo, é o mesmo caso anterior que já analisamos. Quando a palavra, quanto a essa palavra mistério, né, nós devemos novamente aqui perguntar algumas coisas à Bíblia, né? Olha que interessante, né? Que mistério que é esse? Olha só. Quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Que mistério que é esse? Vocês já pararam para pensar nisso? De que Paulo está falando aqui? Olha aqui. O que é mistério na Escritura? Quem lê para nós aí? Me dá um refrigério na garganta aqui. Eu leio. Porque não quero, irmãos, que sejais ignorantes este mistério, para que não se... Tá dando eco aí, não? Tá dando eco. Peraí. Tá. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Romanos 11, 25 ao 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos. Romanos 16, 25. Obrigado, Fábio. Existem dois mistérios que o Novo Testamento veio revelar. O primeiro deles é Jesus Cristo, o Deus que se fez carne. E em segundo lugar, esse Deus que se fez carne, ele veio criar um povo de dois. Quais eram os dois povos que existiam? Judeus de um lado e o resto do outro. Judeus e gentios. Jesus veio unir os dois no seu corpo. Esse é o grande mistério que ficou guardado pelos séculos, como a gente leu aí. E Paulo está unindo a teologia boa e mostrando. Mistério não é ficar rodando, girando dentro da igreja, rodando no chão, não tem nada disso. Mistério é Deus se fez carne para fazer de dois povos um povo só. Esse é o mistério da Escritura. Quem lê para nós? Vamos continuar aqui. O que interessa é Bíblia. Que mistérios são estes? Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Coríntios 2:7. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. 1 Coríntios 4:1. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Pode continuar, Marquinhos. Foi segundo uma revelação, e foi dado conhecer o ministério, conforme escrito há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo,
o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos homens, aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Pode continuar. E também por mim, para que seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isso é, Cristo em vós, a esperança da glória, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da força, convicção, do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Irmãos, eu vou falar igual o apóstolo aqui, né? Eu rogo, pelo amor de Deus, deem ouvidos às Escrituras e tranquilize o coração. E quando você vê essas confusões aí, dessas manifestações de dons espirituais, etc e tal, fique em paz. O mistério já está revelado, não tem que ser revelado mais nada, não. É Cristo. Ele é o mistério de Deus. E de dois povos fez um só. Ele é a união, que é o que faltava nesse mundo. Já está tudo revelado. Tudo revelado. Concluindo, queridos, eu espero que nesse encontro nosso, né, tenha tranquilizado os espíritos, e muitas vezes a gente pode estar em dúvida, né, vendo ali, por que a Igreja Reformada funciona como funciona, e lá em 1900, quer dizer, Deus deixou de operar na igreja dele durante 2000 anos, né? E agora que está a verdadeira adoração, que é bagunça, né? Falar embolado e simulação. Marcos Granconato é um pastor batista, eu gosto muito dele. Ele lançou um desafio aí, falou assim, olha, eu tenho um aleijado aqui na minha igreja, e eu vou me retratar para aquele que tem dons de cura vir aqui na minha igreja e curar o meu aleijado aqui. Me fala se apareceu um lá. Queridos, são dons que testificaram o mistério de Deus, pisou nessa terra, o seu filho que se fez carne. Se isso está acontecendo agora nos nossos dias, então o que Cristo fez na época dele não valeu de nada. É para testificar que Cristo veio e a igreja foi estabelecida. O propósito era esse. Não há mais o que ser revelado, o que ser feito. A gente percebe tanto isso, eu já te passo a palavra, Fábio, que Paulo escreve a Timóteo, Paulo que tinha mais dom que todo mundo, ele fala isso, hein? Paulo já no final da carreira cristã dele, pouco antes dele morrer, ele escreve para Tito e fala assim, ô Tito, eu tô sabendo que você tá com umas dificuldades aí, uns problemas de estômago, toma um pouquinho de vinho para ver se melhora nessa doença sua e tal. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar aqui, por favor. Ou realmente os dons espirituais vieram para a época apostólica e começaram a desvanecer e serem transferidos para a igreja, né? Hoje a gente ora, Senhor cura, Senhor dá libertação, Senhor faz, a gente ora como igreja. Hoje não existe mais indivíduos que têm esse dom, fala eu tenho o dom tal. Não, a gente não crê nisso. Ou isso estava acontecendo e Paulo já não tinha mais esses dons, porque o que tinha de ser confirmado já estava confirmado. Ou então Paulo é um sacana. Ele tinha o dom de cura e não curou Timóteo. Assim como ele fala também, se eu não me engano, é de Epafrodito. Ele escreve uma outra carta e fala assim, eu deixei Epafrodito doente lá. Fala, mas peraí, moço, você é o apóstolo Paulo, cura o homem. Nós temos esses dois lados. Ou realmente os dons cessaram, inclusive com Paulo, já próximo à morte dele, ele já não tinha mais aquela exclusividade do Espírito Santo.
Mas Paulo, como um apóstolo, se juntou à igreja para orar, para interceder, como mais um ali dos irmãos. Ou então Paulo é um sacana e não quis curar, e ele tinha esse poder. O que nós vamos falar disso? Não tem outra opção. Não é dilema de Sofia que eu estou colocando aqui. Diga lá, Fábio. Ô, pastor, é a mesma coisa da gente ver o milagre lá em Êxodo do Mar Vermelho e querer que o mar se abra hoje, né? Aquilo foi para aquele momento ali, para trazer algo, né? E é interessante, Fábio, essa fala sua, porque seria até legítimo eu falar assim, poxa, por que não acontece isso mais hoje? Aonde está escrito que isso acabou? Aonde está escrito que... A gente vai percebendo com a estrutura bíblica da história, e especialmente com a carta aos Hebreus. Olha, irmãos, é muito sério isso, viu? Quem me garante que o Espírito Santo não pode chegar para mim hoje, falar assim, Ricardo, pega Gabriel, seu filho, e sacrifica ele para Deus. Ué, Deus fez isso com Abraão. Por que não pode fazer para mim? É a mesma coisa. Por que não abre a Pampulha lá para eu atravessar a Pampulha a pé enxuto? Não precisava gastar gasolina e dar a volta na lagoa. O autor aos Hebreus me garante. A introdução da carta, havendo Deus outrora falado de muitas formas e várias maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. É a palavra, é o verbo. Cristo é o verbo. É a Bíblia encarnada. Nós temos ali. Acabou. Já está testificado. Se eu fico procurando manifestação extraordinária fora da Escritura, é porque eu não acreditei na Escritura. Eles não tinham isso lá, eles precisavam disso. Nós não precisamos disso hoje, não. Essa é a questão. Consultar a Escritura. Oração, meditação, implorando a Deus que ilumine a nossa mente. Esse é o milagre que acontece hoje. Deus convencer homens que são pecadores e que precisam da graça e da misericórdia dele. Eu sei, irmãos, que é difícil abandonar doutrinas, ensinos, né, que chegaram a nós. E muitas vezes nós sinceros, né, nós vamos criando esse tanto de entulho em volta de nós, né? Mas aqui eu caminho aqui com Jeremias, né? Enganoso é o coração, gente, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É Deus quem tem que dispor em nós a abraçarmos. Como João fala, né? Haverá um tempo em que Satanás terá o poder de dar fôlego a uma estátua. Milagres, sinais e prodígios vão acontecer. E esses sinais e milagres, em 4 momentos da história, nós vemos isso. Olha que coisa, presta atenção. Manifestação de sinais, prodígios e milagres aconteceu na época do Êxodo, Moisés tirando o povo do Egito para a bênção do povo. Aconteceu na época dos profetas, milagres, prodígios. Aconteceu na vinda de Cristo, na época apostólica. E tem mais uma época que a Bíblia diz que aconteceriam sinais, milagres e prodígios. A manifestação do anticristo. Ele viria com sinais, milagres e prodígios para enganar. Nós estamos vivendo nessa época, irmãos. E isso tem que fazer o nosso coração tremer, para a gente não ir atrás de sinal e de maravilha, e substituindo o que Jesus fez por nós, a sua morte na cruz. Queridos, finalizando aqui, eu já te passo a palavra, Fábio, 2 indicações, tá? De livros que batem o martelo nisso aí. A palavra final de Palmer Robertson é sensacional. Esse outro aqui eu não li, mas foi uma indicação do reverendo Leonardo. Ele esteve até com a gente. Ele tinha... Eu comprei ele hoje. Tá R$13 no Kindle. Vou ver se eu leio ele hoje. Cento e poucas páginas, uma sentada você lê aí. Para firmar o nosso coração na palavra de Deus. Porque é isso que é alimento para a nossa vida. Não é viver experiência, não é sentir alguma coisa, não é nada. Que haverá momento nessa caminhada nossa que nós não vamos sentir nada. E é só a fé para nos segurar. Que Deus nos abençoe, viu? Diga lá, Fábio. Ô, pastor, devido a Jesus ter dito que o amor de muitos iriam se esfriar, né, com um tempo, então o dom do amor cessou, não, né? Vai cessar, não? De jeito nenhum, cara. O dom do amor é um dom ordinário.
Ele não é miraculoso. Eu não tenho como virar e falar assim, igual hoje não tem mais o dom da língua, eu não tenho o dom do amor, não. Isso é assim. E olha que essa colocação só é boa, viu? Porque deve ter maluco aí pra falar uns negócios desse. Porque o amor e outros dons que nós vemos na Bíblia, ordinários, são fruto do Espírito Santo. Não é para autenticar a vinda de Cristo, que de dois povos Deus ia fazer um, de jeito nenhum. Os dons miraculosos foram para a autenticação e edificação da igreja. E agora que está tudo estabelecido, eles se foram. Mas próprio Paulo fala em Coríntios, né? No final, o que vai sobrar é a esperança, a fé e o... Esperança, fé e... O amor. Amor. Acabou. Isso aí já responde a pergunta. Queridos, Deus abençoe, viu? Um abraço. Boa noite, e até semana que vem, se Deus Jesus quiser. abençoe sua vida.